Daniel havia ensaiado as palavras por 3 semanas. Naquela noite, durante um jantar que nenhum dos dois terminaria, ele diria a Renata que o casamento havia chegado ao fim. Não por ódio. Ele nem tinha certeza se ódio era a palavra certa para o que sentia no peito. Era algo mais frio, um vazio disfarçado de certeza. Nos últimos 4 meses, Renata havia se tornado alguém que ele mal reconhecia. Saía antes do amanhecer e voltava depois do escurecer. O celular sempre virado para baixo, as explicações vagas e ensaiadas. Perdeu o jantar de aniversário da sogra. Esqueceu o aniversário de casamento deles, pela primeira vez em 9 anos. Quando ele perguntava onde ela estivera, ela apenas dizia trabalho, e o olhava com olhos que pareciam implorar por algo que ele não conseguia entender. Ele havia se convencido de que era outro homem. Era a única história que fazia sentido. O segredo, o cansaço que ela tentava esconder sob a maquiagem, o modo como estremecia quando o celular vibrava, e ela o silenciava rapidamente. Ele até a seguira uma vez, 2 semanas atrás, estacionado do outro lado da rua de um prédio que não reconhecia, observando-a desaparecer, por portas de vidro com uma pasta apertada, contra o peito como uma armadura. Ele nunca entrou. Não precisava. Em sua mente, o veredito já estava escrito. Naquela noite, os papéis estavam no carro. Um amigo do escritório o ajudara a redigi-los discretamente, rapidamente, misericordiosamente. Ou assim Daniel tentava se convencer. Ele arrumou a mesa do jeito que ela gostava, com velas inclusas, porque até os finais mereciam uma pequena dignidade. Ele queria olhar para ela uma última vez sem a raiva, antes que a raiva se tornasse a única linguagem que restasse entre eles. Quando Renata entrou, parecia mais magra do que ele se lembrava, mais pálida. Sentou-se à sua frente e por um instante nenhum dos dois falou. Então ela tirou da bolsa, com as mãos trêmulas, uma pasta e a colocou sobre a mesa. A mesma pasta daquele prédio. A voz dela falhou antes mesmo de a primeira palavra sair. Daniel, ela sussurrou, preciso te contar uma coisa. Deveria ter te contado meses atrás. Tive medo. Medo de que isso te destruísse antes de me destruir. A mão de Daniel, a meio caminho do bolso onde os papéis do divórcio esperavam, ficou paralisada. Renata abriu a pasta com dedos que mal obedeciam. Por um segundo ela hesitou, como se as próprias mãos tentassem protegê-la da verdade que estava prestes a revelar. Depois, empurrou os papéis na direção de Daniel. Eram exames, resultados de laboratório, relatórios de ressonância, o timbre de uma clínica oncológica que ele nunca tinha ouvido falar. No topo da primeira folha, o nome dela, Renata Alves Costa, e, logo abaixo, palavras que Daniel levou alguns segundos para conseguir ler sem que a visão embaçasse. Há 5 meses, ela disse, a voz quase inaudível. Descobri um caroço. Fiz os exames sozinha porque tive medo de te contar antes de saber o que era. E quando descobri, era câncer, Daniel. Estágio 2. Comecei o tratamento há 4 meses. Era isso que eu estava escondendo. Não um homem. Um hospital. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma vida inteira. Daniel olhou para os papéis, depois para ela, tentando encaixar essa verdade no lugar onde havia construído. Tijolo por tijolo, uma história de traição. As saídas de madrugada, continuou ela. Os olhos marejados, mas a voz ganhando firmeza, como se dizer em voz alta finalmente aliviasse um peso. Eram as sessões de quimioterapia antes do meu turno, porque eu não queria que você me visse fraca. As roupas largas eram para esconder o quanto eu emagreci. A maquiagem era para esconder a palidez. E quando você me seguiu até a clínica... Ela fez uma pausa, um sorriso triste e cansado tocando seus lábios. Eu sabia que você estava lá fora. Vi seu carro pelo vidro. Só não tive coragem de sair e te contar. Tinha medo de ver nos seus olhos aquilo que eu mais temia. Pena. Ou pior, você indo embora porque não aguentaria me ver morrer. Daniel sentiu o corpo inteiro esfriar. Os papéis do divórcio ainda dobrados em seu bolso, de repente pareciam pesar como pedra. Ele havia passado semanas construindo uma acusação contra a mulher que, sozinha, enfrentava a batalha mais difícil de sua vida, para poupá-lo da dor de vê-la sofrer. Renata, ele conseguiu finalmente dizer. A voz embargada. Por que você não confiou em mim? Ela ergueu os olhos e ali, pela primeira vez em meses, ele reconheceu a mulher com quem havia se casado. Não a estranha distante que ele havia inventado em sua cabeça, mas alguém carregando um fardo silencioso demais para compartilhar. Porque eu te amo demais, ela sussurrou, para deixar meu medo se tornar o seu. Eu me lembro exatamente do dia em que descobri o caroço. Era uma terça-feira comum, chuvosa, e eu estava me trocando depois do banho quando meus dedos pararam sobre algo duro, do tamanho de uma ervilha, logo abaixo da clavícula. Fiquei parada na frente do espelho por um longo tempo,
repetindo para mim mesma que provavelmente não era nada, que eu estava exagerando. Mas uma parte de mim, bem no fundo, já sabia. Marquei a consulta sozinha, sem contar a Daniel. Naquela época, eu ainda não sabia se era algo sério, e não queria colocar sobre os ombros dele um medo que talvez nem se confirmasse. Fui ao hospital em um horário de almoço. Disse ao trabalho que tinha um compromisso pessoal, e sentei naquela sala de espera fingindo que minha vida não estava prestes a mudar. Quando o médico disse a palavra maligno, algo dentro de mim simplesmente quebrou em silêncio. Não gritei. Não chorei ali mesmo. Só assenti, como se estivesse concordando com a previsão do tempo, e saí caminhando pela rua sem saber para onde ir. Eu queria contar a Daniel naquela mesma noite. Cheguei em casa, ele estava fazendo jantar, cantarolando uma música boba, e eu simplesmente não consegui. Ele parecia tão leve, tão despreocupado, e eu não tive coragem de ser a pessoa que apagaria aquele sorriso. Disse a mim mesma, só mais um dia. Depois mais um dia virou uma semana, e a semana virou o começo do tratamento. As sessões de quimioterapia eram às 6 da manhã, antes do meu turno, porque era o único horário que a clínica tinha disponível, e porque, se eu fizesse à noite, ele notaria meu cansaço demais cedo. Eu chorava sozinha no banheiro da clínica antes de cada sessão. Depois lavava o rosto, passava maquiagem para disfarçar a palidez, e ia trabalhar como se nada estivesse acontecendo. Vi Daniel me seguir naquele dia. Reconheci o carro dele parado do outro lado da rua. E por um segundo quase saí correndo até ele, pronta para contar tudo. Mas o medo venceu. Medo de que ele me olhasse com pena. Medo de que ele no fundo não aguentasse ficar. Eu preferia que ele me odiasse, pensando que eu tinha um amante, do que ele me visse definhar e decidisse ir embora de qualquer jeito. Eu estava errada. Eu sei disso agora. Mas naquele momento, proteger o amor dele parecia mais importante do que proteger a verdade. Fiquei observando o rosto de Daniel se transformar diante de mim. E pela primeira vez em meses, senti que ele finalmente me via de verdade. Não a mulher distante e esquiva que eu havia me tornado aos olhos dele, mas a mulher que, sozinha, enfrentava o medo mais profundo que existe. O medo de morrer. Só para não vê-lo sofrer. Ele se levantou, ajoelhou-se ao meu lado e segurou minhas mãos. Eu podia sentir que elas ainda tremiam, não de fraqueza, mas do peso que eu carregara sozinha por tantos meses, finalmente sendo dividido. Você nunca precisou me proteger de você mesma, ele disse, a voz embargada. Eu deveria estar ao seu lado em cada consulta, em cada sessão. Em vez disso, eu estava no carro, seguindo você, construindo uma história que te traía 2 vezes, na minha desconfiança e na minha ausência. Chorei ali, sem me segurar mais. Ele me abraçou, e eu senti nos seus braços algo que havia perdido nos últimos meses. A sensação de não estar mais sozinha. Vi quando ele tirou os papéis do divórcio, do bolso, aqueles que eu nem sabia que existiam até aquele momento, e os rasgou sobre a mesa, entre as velas que ele havia acendido para um fim que, agora eu sabia, nenhum de nós realmente queria. Isso acaba aqui, ele disse. Não nós, isso. Nas semanas seguintes ele não saiu do meu lado. Sentava-se comigo em cada sessão de quimioterapia, segurava minha mão enquanto o remédio que me salvava escorria pelas veias. Aprendeu a reconhecer meus dias bons e meus dias ruins sem que eu precisasse dizer nada. E eu aprendi que o amor verdadeiro não mora apenas na alegria. Mora, principalmente na fragilidade que temos medo de mostrar. 10 meses depois, toquei o sino da vitória na clínica. Aquele ritual simples e lindo que marca o fim do tratamento. Estava mais magra, meu cabelo apenas começando a voltar. Mas pela primeira vez em muito tempo, meus olhos brilhavam de verdade. Naquela noite, sentados na mesma mesa onde quase perdemos tudo por causa de um silêncio nascido do medo, entendi uma verdade que carrego até hoje. As maiores traições nem sempre nascem da mentira. Nascem do medo de dizer a verdade. E o amor mais forte não é aquele que nunca enfrenta a escuridão, mas aquele que aprende a voltar para casa, mesmo depois de quase partir para sempre.